as coisas, elas não vinham escritas, era muito difícil escrever naquele tempo. Por quê? Não era fácil. A maioria daqueles povos eram analfabetos. A maioria mesmo. Porque 99% das regiões onde Jesus andou, que foi ali, hoje Oriente Médio, né? Antigamente Palestina, antigamente Oriente Antigo também chamava. Ele estava ali, nasceu naquela junção entre o norte da África e Eurásia. Europa e Ásia, hoje, antigamente chamava-se Eurásia, porque falava dos dois continentes juntos. Então Jesus nasceu ali. Por que ali? Porque aqui no nosso continente americano, lembra a nossa história? Foi em 1500 que nós fomos descobertos, né? Descoberto, entre aspas, né? Porque já tinha aqui os verdadeiros donos da terra, que eram os índios, né? Então, Jesus veio ali onde tinha mais população. Por que será? Até nessa junção, nesse lugar. Por que naquele local? Seria coincidência? Ou seria que ele estava no meio, querendo unir os povos? Ou será que ele ainda está querendo nos unir até hoje? E é essa a mensagem, talvez? Não, mas tem alguém que fala não, porque ali já existia uma preparação espiritual naquele local. Já existia, porque Moisés já havia nascido ali pregando a questão de Deus único, que era a missão de Moisés, né? Então os corações já estavam mais ou menos preparados. Os grandes profetas, Jeremias, Isaías, Jonas, Daniel, nascendo ali naquele território. E Jesus então nasce. João Batista, o precursor, aquele que veio abrir o caminho, bem pertinho de Jesus, que era primo de Jesus, e que vem na frente mesmo, também faz um grande trabalho para facilitar a chegada do Mestre. E foi fácil? De jeito nenhum, né? Na Boa Nova, que é o livro que Chico fala, um dos livros que tocou muito o seu coração, Boa Nova e Paulo Estevam, ele fala, ali você lê aquele livro, todos nós deveríamos ler esse livro, Boa Nova. A gente sente, assim, a quase dificuldade de Jesus, nós não podemos dizer dificuldade, mas a missão, o tanto que ela é grande, a missão que o Pai confiou para ele. E que a ignorância da época, e sei lá até hoje, né, fazia com que fosse mais difícil ainda. Nessa revisão que eu estou fazendo esse pequeno conteúdo, a gente falou que nós aqui, na religião espírita, nós não aceitamos assim a Trindade. O que seria a Trindade? Nós temos essa cidade aí, né? Está fazendo sua festa agora. A Trindade é falar que o Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo é uma pessoa só. Isso é a maioria das religiões aceita. A maioria das religiões prega. E nós não. Nós não vemos dessa maneira. Nós achamos, nós espíritas, nós cremos que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Ele que se nós pudéssemos ter uma definição de Deus, mas nós não podemos, devido à nossa condição de tamanho atraso, assim, na dificuldade de compreender a natureza íntima de Deus, nós não podemos compreender ainda. É difícil para nós, não é só difícil, é quase impossível, e é impossível devido à nossa falta de capacidade para entender esse ser superior. Então, o que nós podemos entender? Que Deus é a inteligência suprema do universo, uma energia inteligente, que esse efeito inteligente que existe em tudo, não pode ser obra do acaso. Então o acaso seria inteligente. Deus é o Criador e Jesus é a criatura mais elevada que esteve aqui na Terra. O seu Filho mais elevado, que recebeu essa missão de governar
essa terra espiritualmente. E o fluido dele, o magnetismo dele é tão grande sobre essa terra que muitas religiões e muitos irmãos acreditam que ele é o próprio Deus. Mas não, para nós não é. Para nós não é, e Emmanuel confirma isso dizendo que o planeta onde Jesus viveu, ele já foi extinto. E o planeta leva 15 bilhões de anos para ser extinto. E a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Então, 4 bilhões e meio com 15 bilhões, Jesus tem uns 20 bilhões na nossa frente. Será que dá para a gente entender Jesus? Nem Jesus, né? Nós podemos compreender a sua natureza. Então, a gente fica questionando muitas coisas. Mas o que é mais importante na vida de Jesus, na experiência de Jesus? São seus exemplos. O exemplo do que ele deixou para nós, a sua doutrina, o seu amor incondicional pelas criaturas. Será que nós somos capazes de amar? Será que nós somos capazes de amar aquele que maltrata a gente um pouquinho só? Eu vi uma entrevista daquele rapaz, Nazareno, ele falou assim, que houve uma pergunta num curso que eles estavam fazendo. Por que nós estamos aqui na Terra? Por que nós estamos? E muitos, ele mesmo se vangloriou de falar, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para crescer. Certo, tudo certo, né? Mas aí, teve a hora da resposta, que o orientador falou assim, não, o orientador espiritual, nós estamos aqui, nenhum de vocês que falaram evoluir, crescer, acertarem, mas não pegou assim a questão principal. E eles ficaram curiosos. Ué, então qual é a questão principal? A questão principal é que nós estamos aqui para aprender a amar, porque não houve amor. As nossas falhas, as nossas faltas, foi por tudo porque não houve amor na nossa conduta. Então nós nos comprometemos no passado, ou até mesmo nessa vida, e nós temos que compensar aquelas pessoas que nós lesamos por falta de amor. Então ele ficou assim, pensando, e ele faz uma palestra linda nesse sentido do amor, que deve cobrir porque Jesus mesmo falou, né? A multidão dos seus pecados serão cobertos pelo amor. Se amar, seus pecados serão perdoados. Então, a gente vê na vida de Jesus, quando aquela mãe, ai mãe, tem umas coisas, né? Leva os 2 filhos dela e pede para Jesus, Jesus, deixe que meus filhos sentem. Pede para o pai, na verdade ela pede para o pai, né? Ir lá e falar com Jesus. Ela viu falar que tinha um príncipe na cidade, um príncipe. E a dominação daquele povo de Israel, daquele povo israelita, era muito grande. Eles esperavam um libertador, um ser glorioso que viesse tirá-los da subjugação dos romanos, né? Eles esperavam um libertador, um salvador, porque até aqueles reis tinham seus médios, que eles chamavam que ficavam vendo o futuro, e falavam que esse salvador viria mesmo. Então o medo dos reis, das autoridades daquela época, de vir um rei que podia tomar o seu poder, tomar seu comando, fazia com que eles ficassem muito apreensivos. E chegou aquele homem, aquele ser, falando aquela mensagem que calou fundo no coração dos oprimidos. E cada vez ele foi arrebanhando mais pessoas, porque ele falou que todos eram iguais, que todo ser humano era igual. Os imperadores, os poderosos, o quê? Um plebeu, um homem da plebe, igual um patrício. E foram ficando. Aqueles outros, os escribas, que eram os que escreviam, e os fariseus, que cumpriam, e todos que cumpriam ao pé da letra as regras, as leis, foram achando absurda aquelas curas aos sábados, porque eles estavam muito ligados às rotinas, ao formalismo. Eles não tiravam da letra o espírito.
Então, a ponto daquela mãe, chegou um príncipe, chegou uma pessoa, então ele vai nos ajudar. Quem sabe se meu filho sentar um à sua direita, outro à sua esquerda, e falou para o seu velho marido, que disse que ele já era velho, vá lá, era Salomé, senhora Salomé, vai lá e pede para esse príncipe, meu filho, um senta à sua direita, o outro senta à sua esquerda. E Jesus ouviu toda aquele pedido e começou a explicar para ele como que era o reino, como que eram as dificuldades, que o ser humano ainda não estava preparado para aquele reino, que naquele momento nem era da multidão, ainda era só tentando ganhar alguns corações. E ele explicou, será que eles estão preparados para beber o meu cálice? Ou, em outras palavras, ele queria dizer, será que eles estão preparados para passar o que eu passarei? Que era Tiago e João, que depois ele os escolhe como os discípulos, né? E João vai ser um dos discípulos bem amados de Jesus. Mas depois ele explica claramente para ele que na casa, para Deus, é Deus que escolhe. Aqui não tem privilégio, não. É meu pai que escolhe. Então, às vezes, nós não pensamos, vai passando, às vezes eu estava falando para o Zé, a gente vai deixando para depois. Não, mas no reino de Deus não tem privilégio, não. É se merecer, vai. Se não merecer, não tem preferência. Então, ele respondeu para aquele pai. É meu pai que escolhe. Depois disso que ele explicou. É meu pai que escolhe. Eu sou um enviado. Quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Quem ouvir a mim, vai ouvir aquele que me enviou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quantas vezes ele fala que ele não é o Pai? Por que nós queremos achar que ele é o Pai? Ele mesmo nos ensinou a orar o Pai Nosso, que ele fala, Pai Nosso que estás no céu, a oração mais falada que existe, também chamada oração dominical. Ele fala, o Pai Nosso que está no céu, então ele está nos enganando. Várias vezes, tem historiadores que dizem que mais de 40 vezes ele citou que ele não era o Pai. Ele não era o Pai. Mas nós ainda queremos. Por que será? Porque foi uma conversão. Diz que até quando Jesus nasceu, até ali no século III, ele era um comum. Mas, um dia, diz que aquele imperador lá sonhou, né? Constantino sonhou que viu a cruz e ouviu uma voz. A voz dizia para ele, sobre esse símbolo, seus soldados vencerão. Então ele falou, incutiu aquilo nos soldados, pois ele colar com aquela cruz. E eles lutaram com a maior bravura possível. E já começaram a achar que era por aquilo. Mas a confiança, né, a autoconfiança já sabe que faz a gente fazer coisas. Até que a gente não é capaz. Então, eles começaram a lutar com aquela bravura. Dali para frente, Constantino, no século IV, ele admite o cristianismo como a questão básica da sua igreja. A questão e formaliza isso como uma religião oficial para todos seguirem. E dali o que acontece? O que acontece é que os cristãos deixam de ser os perseguidos, que eles eram motivos de festividade no circo, né? Eles eram mortos para fazer números interessantes, para fazer espetáculos, né? Eles deixam de ser mortos, eles deixam de ser perseguidos e vão ser perseguidores. Por que eles vão ser perseguidores? Você falar cada coisa que vocês podem estar pensando. Porque vão usar as cruzadas para fazer as guerras santas, né? Nós que já fomos assim, professor de história, a gente nem fala isso, porque a gente, quando vai ler uma história de um povo, a gente vê tanta particularidade naquelas histórias,
tantas coisas mínimas que para nós é mínimo, mas para eles é tão significativo que a gente não tem nem coragem de falar que a gente é professor. Por quê? Mestre mesmo é Jesus, né? Olha quantos anos na nossa frente. Ou nós falando que o professor é bom, por quê? Porque ele tem 35 anos de magistério, porque ele tem um mestrado, ele tem doutorado, ele tem PhD. Médico é mais, né? Médico tem 6 anos, depois tem umas especialidades, né? Por isso, Jesus tem 20 milhões de anos na nossa frente. Ele é o mestre por excelência, né? Ele era chamado de mestre, de rabi. O que mais que ele era chamado de? Rabi da Galileia, o que mais? Médico de nossas almas, Messias, Rei dos Reis, o que mais? Cristo de Deus, né? Porque Jesus, viveu ali, nasceu em Israel, viveu em Nazaré, né? Viveu depois em Galileia, a maior parte, né, da região da Galileia. E tudo ele aceitava e continuava curando os cegos, fazendo os cegos se enxergarem, fazendo os aleijados andarem, fazendo o que mais? Quantas curas ele fez? E ele, limpando as lepras. Limpando. E ressurreições foram 3, né? A filha de Jairo, Lázaro, que era um amigo, a viúva, o filho da viúva de Naim, né? Então, 3 ressurreições, continuava trabalhando com as parábolas, que são as historinhas. Olha, ele viu esse povo, ele deve ter imaginado, se eu falar muita coisa difícil, eles não vão entender. E então, como um ótimo pedagogo que ele era, né? Ele captou logo. Então, vou falar coisa assim, vou falar as parábolas, que são historinhas. E até hoje nós estamos martelando a nossa cabeça em algumas que a gente não entende bem, né? Por quê? Porque todas têm um ensinamento profundo lá dentro. Olha a parábola do semeador. Então, se por exemplo, você pegar um engenheiro e dizer uma palavra para ele, e tiver um engenheiro e um médico, aquela palavra do engenheiro, aquela mesma palavra vai ser diferente para o médico. Então ele pensou, mas se eu contar uma história, para a criança toda história é boa, vai aprender com uma história. Então ele falou palavras difíceis? Não. Ele falou palavras para entrar na cabeça. Mas ele deixou alguma coisa escrita disso? Não. Dizem que os evangelhos foram escritos entre 30 a 70 anos depois, porque escrever não era fácil. Então eles pegaram, era tão difícil, era o pergaminho, né, que vinha da matéria-prima, era o carneiro, né, a pele do carneiro, pele de animais, bem trabalhada, e o papiro. Bambu também. O papiro que vinha de uma planta, né, originária lá da África, mais especificamente do Egito, que com aquelas cheias do Nilo, que era a riqueza daquele lugar, fazia com que desabrochasse aquela árvore lá, e originário do papiro também escrevia. As tintas, muito difícil também, de uma planta ou de moluscos, muito difícil de encontrar no fundo do mar. Tudo isso fazia a qualidade da escrita não ser muito boa. Com o tempo ela expirava, desfazia, então, a dificuldade. O que ficou? Ficou passando de boca em boca os ensinamentos. Aqueles que se dizia mais capazes decoravam. Aqueles que tinham mais dinheiro mandavam os escribas, né? Escribas eram os que escreviam os pergaminhos, os textos, as escrituras. Aqueles que tinham mais dinheiro compravam aqueles pequenos textos para ler. Lia até decorar. Diz que Gamaliel, ele leu muito, decorou muito. E ficou esse estigma para nós, né? Quem mais fala bem, quem mais tem tudo decorado,
Quem mais sabe os textos de cor, esse é o melhor orador. Esse é o que mais sabe falar. Ele tinha muitas, ele comprava muito, diz que na história ele comprava muitos textos, e ele decorava e passava os textos dele de presente para outro. Ele achava que era tão importante aquilo que os evangelistas, né, que era, os escolhidos foram 4, né, João, Mateus, Lucas e Marcos, né? Aí ele achava tão importante que as pessoas aprendessem aquilo, lessem, que ele fazia os escritos, ele comprava os escritos, depois que ele decorava, ele dava para que outro decorasse também. E às vezes eles juntavam para ficar conversando ali do que queria dizer aquilo. Então era difícil, não era fácil, não era ser igual hoje, não. Isso é verdade. Ele, inclusive, deu para o Paulo. Paulo achou que era melhor. Quando viu ele recitando, achou que era uma coisa mais linda, um texto, que eu não sei qual que é mais. Aí ele falou que da beleza do texto, e ele falou: olha, eu já sei ele de cor, se você quiser, pode ficar. Então, gente, com esse tanto de traduções, depois que foram fazendo esses textos, a originalidade foi se perdendo um pouco, por causa das palavras. Uma palavrinha, outro dia eu estava vendo o Divaldo falar, por exemplo, o que mais dá polêmica é Jesus falou assim: eu e o Pai somos um. Aí o Divaldo Franco estava falando, queria dizer uno, não um. Aí ele explica que o uno, naquela língua, era unido. Eu e o Pai somos unidos. Eu e o Pai somos juntos. Mas já pôs e já veio satisfazer o desejo de muitas religiões que queriam por todo jeito que Jesus fosse Deus. Porque os deuses daquela época eram famosos, eram ricos, era Deus que fazia muito milagre. E Jesus o quê? Jesus era filho só do carpinteiro? Vamos com ele como Deus também. E vamos esquecer essa parte do carpinteiro. Então assim, foram querendo pôr coisas para Jesus, para que ele não fosse um igual a nós, para que ele se distanciasse de nós. Como disse, já que nós não temos a capacidade de trabalhar conosco mesmo, para fazer 10%, vamos dizer, do que Jesus fazia, ou tentar nos mudar, vamos pôr Jesus inatingível, vamos pôr ele num grau que ele é Deus. Eu não posso ir lá. Mas nós, espiritistas, acreditamos que não foi assim. Ele foi um homem comum. Ele veio de uma virgem, um espírito virginal, que é sua mãe, porque o sexo nada tem de extravagante, nada tem de exagerado, né? Só para aqueles que trabalham mal essa parte. Ele veio daquela mulher de espírito virginal. Tudo que o anjo falava para ela, ele estava falando de um projeto espiritual, não tem nada a ver com matéria. E ela era um espírito realmente evoluído, porque na hora extrema que ele está lá com João, ela está com João, e Jesus está na sua agonia extrema, as pessoas naquela algazarra, o soldado tacando flecha, aquela mãe, naquele momento extremo, você não vê falar, descrição nenhuma, fala que ela ao menos teve uma palavra de revolta. Ela aceita tudo, tanto que eles chamam de compadecida, né? E naquela hora que um soldado mais atirado que os outros, dá com uma flecha e vem no coração dele, que com certeza ela preferia 1000 vezes que fosse o coração dela. Imagina nós, mães, naquele lugar, né? A gente gostaria, certamente pediria justiça, ficaria louca, gritando. Ela procura os olhos de Jesus, porque mesmo agonizante, ele ainda oferecia aquela força espiritual capaz de levantá-la. E ela procura os olhos dele e ele fala: mãe, olhei seu filho, que é João, o único apóstolo que manteve até o final.
com Jesus e com ela. Não, ele não se debandou hora nenhuma. E falou: mãe, olha aí seu filho, nos dando exemplo da família universal que somos todos nós. E não aquela família exclusivista que nós queremos só na nossa exclusividade ali, no nosso pedacinho. Olha, e Maria entendeu aquela mensagem que Jesus passava para ela. Tanto que dali ela vai trabalhar a sua missão. Todos procuram por ela, todos com sofrimento. E ela sempre tem aquela fala: tudo passa. Vem um chora, vem outro reclama. E ela fala: meu filho, isso também passa. Ela estava comprometida em servir. Enquanto a maioria de nós estamos envolvidos em alguns momentos em servir. Ela estava, daquele momento em diante, ela estava completamente comprometida. Para terminar, a gente lembra que ela, nesse comprometimento dela, nessa parte final do livro Boa Nova, ela sai e ela vê que o povo, ao invés, estava desfacelando o cristianismo, estava unido. Ela então sente vontade de fazer mais algo. Ela tem vontade, isso ela já estava desencarnando, o espírito dela estava passando por cima daquele local. E ela viu, diz Humberto de Campos, que ela viu aquela região, ela só naquele momento ela viu que as águas e o território, as terras, formavam uma espécie de alaúde, um caixão. Ela sentiu que eles não seria aquele Cristo, né, que o povo espera, e sim um Cristo sofredor. Desde o começo estava escrito assim, porque se ele fosse um Cristo lutador, com armas e tudo, seria igual àqueles poderosos daquela época, né? Então veja bem, aí então ela quer naquele último momento deixar uma mensagem positiva. Ela chega no local, vê que tem alguns cristãos muito tristes, eles vão ser o espetáculo do circo. Eles vão ser o espetáculo que as feras vão devorar, que a animalidade daquela época, o humano, gostava de ver. Então ela chega no ouvido de uma jovem e sussurra: minha filha cante. E aquela moça não sabe por quê. Ela tem vontade de cantar um hino lindo que fala das vitórias com Jesus. E quando ela começa a cantar, todos cantam junto com ela. E eles não gostavam daquilo, né? O auditório não gostava daquilo, não. Quando eles iam conformados, até felizes por morrer por Jesus, fortalecidos, eles gostavam daqueles que ficavam brincando com os animais, porque aquilo dava um espetáculo para eles. Então aquela moça canta a glória de morrer por Cristo. Essa era a glória de morrer por Cristo. E essa era a glória que Maria tinha aprendido, a mãe de Jesus. Trabalhar comprometida com Cristo. Jesus.